E aí pessoal, tudo bem? Eu sou Renato Sapiro, advogado de formação, esportista nas horas vagas e pai da Olivia, que é minha grande paixão. Sou sócio fundador da Sapiro, uma consultoria de recrutamento jurídico, compliance e áreas correlatas. E esse é o Direito de Resposta, um raio-x do mercado jurídico. Sejam muito bem-vindos. Esse é um podcast leve e informal, onde falaremos com os principais personagens desse meio sobre carreira, tendências e, claro, curiosidades. E esse é um podcast quinzenal, então já sabe, temos um encontro marcado segunda sim, segunda não. Simone é brilhante. Quem ouvir esse episódio não se arrependerá. Simone conta a sua carreira com emoção. Traz os seus aprendizados, que certamente te ajudarão. Histórias curiosas e emblemáticas, mas acima de tudo, ensinamentos que não estão nos livros. A nossa convidada fala sobre temas espinhosos, mas importantes, como diversidade e inclusão, cultura organizacional e tecnologia. Episódio para ouvir mais de uma vez. Aproveitem. Simone é formada em Direito pela USP, tem uma pós-graduação pela FGV e um LLM pela Universidade de Virgínia, nos Estados Unidos. Começou a sua carreira no Bocusa Advogados e de lá migrou para o mercado corporativo, de onde não mais saiu. Atuou nas empresas químicas DuPont e Lanxess até chegar na Gympass, onde é VP jurídico para a América Latina. Mas melhor que ouvir de mim, vamos ouvir dela. Simone, muito obrigado por ter aceitado o convite do Direito de Resposta. É um prazer te receber aqui. Já queria falar com você, olha, faz muito tempo, você tem uma carreira super bacana e que você vai poder contar aqui um pouquinho para os nossos ouvintes. Então, muito obrigado por ter aceitado. Imagina, eu que agradeço. Para mim é uma honra participar com vocês, com a tua audiência, ouvir outros episódios aí. Estou muito feliz de estar aqui. Para mim, realmente é uma honra. Vamos bater esse papo aí. Vamos lá, muito obrigado. A gente sempre começa, Simone, com a nossa pergunta clássica sobre planejamento de carreira. Você tem uma carreira que é super sólida. Você iniciou num escritório de advocacia, mas depois você migrou para o mundo corporativo e não mais saiu. Essa trajetória ela foi planejada e, caso contrário, quais eram os seus outros objetivos? Ela foi planejada de uma maneira muito ingênua, né? Na época, como uma pessoa bem júnior que eu era, recém-formada, né? Então não teve um planejamento assim muito robusto. Eu sou uma pessoa que eu gosto muito de ficar nos lugares, eu realmente me apego aos lugares em que eu fico, me apego às atividades, me apego às pessoas, então eu gosto de ter aquele sentimento de pertencimento. E eu fiz estágio no escritório de advocacia durante mais ou menos uns 4 anos e meio, e no escritório, era um escritório boutique, um escritório de menor porte, que fica em São Paulo, e quando eu estava para me formar, eu queria ter aquela, com muitas aspas, segurança, né? Porque depois, ao longo da carreira, que você percebe que não é tanta segurança assim, de trabalhar CLT. Porque, pelo menos na minha época, isso já faz 20 anos, eu já não sei hoje, né? Como é que estão os escritórios, mas na época era aquele esquema de ser associado. Então, eu queria estar num lugar em que eu pudesse ter benefícios. Então, Renato, meu planejamento de carreira foi esse, né? Eu quero ir para um lugar em que eu possa ter benefícios, que eu não precise me preocupar com FGTS, não precise me preocupar com plano de saúde, não precise me preocupar com previdência. Então foi essa a minha decisão de migrar para a empresa, foi esse pensamento que me levou. E eu acho que isso faz muito parte da minha personalidade, né? Vendo como eu sou hoje, 20 anos depois, eu entendo que essa, com muitas aspas, segurança, e muitas aspas porque hoje a gente sabe que a gente não tem segurança nenhuma, né? A verdade é essa. Mas ainda é algo que me move ainda na minha carreira, né? Então, estar num lugar em que eu tenha uma certa estrutura, uma certa estabilidade, uma certa segurança, né? Dos benefícios, do salário, isso ainda é uma coisa que me move. Então, no comecinho da minha carreira foi isso, não foi nenhum planejamento específico, mas no final eu gostei bastante, assim, eu gosto muito de ser in-house. E Simone, muito interessante você trazer essa resposta, né? Porque de alguma maneira sim foi planejado, mas muito pautado no que você falou, na estabilidade e na segurança. E eu já falo para todo mundo aqui, não tem uma resposta certa, uma resposta errada. É o que te traz o conforto, né? E o conforto te levou até onde você está hoje. Então, muito interessante a forma como você planejou a sua carreira, porque de certa maneira é um planejamento, né? E você, Simone, começou no Bocusa, que é um escritório boutique, como você bem colocou, forte na área empresarial, para depois migrar para o ambiente corporativo. Quer dizer, foi do A para o Z praticamente. Mas é um escritório que eu imagino que tenha te preparado bastante, você ficou 4 anos lá. O quanto que essa vivência nessa estrutura te moldou para o mercado e o que você leva de experiência dessa
trajetória de 4 anos no escritório? Me moldou bastante. Eu acho que foi um escritório que contribuiu bastante para ser quem eu sou hoje, né? Então, eu lembro muito bem que na minha entrevista de estágio, o sócio do escritório, o sócio fundador, o próprio Eduardo Boccuzzi, me falou uma coisa que nunca saiu da minha cabeça, né? Ele falou: quem faz meu horário é o cliente. Então, realmente, esse foi um aprendizado que acho que ele, sem saber, de uma forma instintiva, já colocou para mim de cara na entrevista, né? E hoje a gente vê que a gente é assim mesmo, né? Eu super acredito no equilíbrio entre vida pessoal e vida profissional, mas à medida que você vai avançando na sua carreira, você vê realmente que você está ali para atender o cliente, seja o cliente interno ou o cliente externo. E lá no Boccuzzi era assim também. Outra coisa que eu aprendi lá, eu acho, lá desde nova, foi uma questão de uma excelência, sabe? Uma excelência na formação técnica, na revisão dos documentos, na elaboração de e-mails, na revisão de contrato, na elaboração de peças. No final do estágio, eu já fazia peças bem mais complexas, recurso especial e recurso extraordinário. Então, eu lembro que tinha uma excelência muito grande. E eu acho que um terceiro aspecto que também o próprio Dr. Eduardo Boccuzzi, ele tinha uma frase, ele falava assim: eu nunca vi ninguém perder porque estudou. Estudar é sempre bom. Eu lembro que uma época eu estava assim um pouco inquieta no escritório, porque eu não sabia se era aquilo que eu queria para a minha vida. Então, eu inventei de fazer italiano, né? Porque na faculdade tinha gente que ou fazia alemão ou fazia italiano. E aí ele me falou: por mim pode fazer, porque realmente eu acho que o que você puder somar de conhecimento, eu acho que é perfeito, acho que é ótimo. Então, para mim não tem problema, vá lá e faça. E uma segunda oportunidade também que ele me deu muita força na época foi para que eu pudesse participar de um programa de estudos em Londres. Então, o escritório, na época, participava do Comitê Jurídico da Câmara Britânica e quem tinha alguma participação na Câmara Britânica podia se candidatar a uma vaga para estudar em Londres durante um semestre. Eu me candidatei para essa vaga, fui a candidata escolhida e fui estudar em Londres, estudar Direito, tá, por um semestre em Londres. Então, eu acho que essas 3 situações, né, já me forjaram no começo da minha carreira, né? Quer dizer, você está disponível para o cliente, ter uma excelência técnica e também estudar. Acho que foram essas 3 coisas que eu aprendi no escritório em si, naquele escritório, e acho que muito pela própria formação dos sócios, né? Não sei se te dizer se isso é comum em outros escritórios, mas isso foi algo que me marcou muito. Não, e são 3 pontos muito importantes, principalmente quando a gente fala no mercado jurídico, que é técnico, tem que estudar, no mercado que é altamente competitivo, então é importante você ter a excelência técnica, né? Então são pontos muito relevantes que você traz e que bom que você aprendeu lá, porque isso, como você bem colocou, te forjou para o mercado. E me gerou uma dúvida aqui, essa experiência que você teve, porque você acabou fazendo um semestre na Inglaterra, né? Inglaterra é um país da common law. É um jeito diferente de advogar, né? Um jeito diferente de pensar. Como é que funciona ali, pelo menos na academia, né? Que é onde você ficou. Como é que funciona a visão do britânico em relação ao direito? O que muda em relação, na prática, ao direito brasileiro? Muda bastante, né? Muda totalmente a visão, como você falou lá, é a common law. Então, lá o que eles buscam, na época, né, que a gente aprendia no direito inglês, é o racional da decisão. Então, o que você extrai como decisão, que seria a parte vinculante, né? Fazendo uma comparação aqui, qual que é a parte vinculante da decisão e aquela parte vinculante é que se aplica para os casos futuros. Mas é curioso até você me perguntar isso, Renato, porque essa foi uma das matérias que eu estudei só, que era Introdução ao Direito Inglês. Só estudei essa. Outras matérias que eu quis estudar na época, o meu racional foi de escolher matérias que pudessem ter alguma relação, que eu pudesse de alguma forma aproveitar depois para minha carreira aqui no Brasil. Então eu acabei escolhendo algumas matérias que tocassem mais com o direito internacional, que pudessem ser matérias que não ficassem só ali na questão do direito britânico. Então eu acabei estudando direito internacional, direito da União Europeia, também fiz uma matéria a respeito disso, e essa matéria de direito britânico. Então, na época, eu quis um pouco ter uma visão um pouco mais ampla. Acho que mais para frente a gente vai falar um pouquinho dos Estados Unidos, aí a minha visão mudou um pouco. Mas na época que eu fui para Londres, eu quis tentar ter uma visão mais ampla. A ideia não era nem aproveitar aqui no Brasil, né? Eu tranquei a faculdade, eu tranquei um semestre da faculdade, entre aspas, perdi um semestre na faculdade para ir para Londres, para aproveitar o máximo possível que essa experiência internacional pudesse me dar. E aí, quando eu voltei para o Brasil, eu retomei meus estudos normalmente, retomei o
o semestre que eu tinha perdido sem nenhum problema, né? Então, é curioso que conversando com você eu percebo que entre a primeira experiência internacional que eu tive em Londres e a segunda que eu tive nos Estados Unidos, como minha forma de pensar mudou. E é interessante esse ponto que você traz, que me leva justamente à próxima pergunta, porque de lá, né, do Bocuse, você foi para a Dupont, né, que é uma empresa internacional, uma empresa americana, em que você trabalhou por muito tempo e você teve a oportunidade de ir diversas vezes para o headquarter, nos Estados Unidos, né? Como é que foi essa mudança, vamos dizer aqui, da água para o vinho, né? De um escritório boutique empresarial para uma empresa do porte da Dupont. E como é que foi essa experiência com a cultura americana? Foi muito legal essa mudança. A Dupont foi uma empresa na qual eu quis muito trabalhar, uma vaga que eu almejei muito. Então, para mim, trabalhar lá foi, no final das contas, a realização de um sonho. A Dupont era uma empresa que nós até falamos, né, entre os ex-Duponters, que era como se fosse um conto de fadas. Então, todo mundo estava bem, tanto que são meus amigos até hoje, né? Eu já saí da Dupont, vai fazer 9 anos. E até hoje, meus grandes amigos são pessoas de lá. Então, era uma cultura organizacional muito boa, uma cultura organizacional que prezava muito as pessoas e, embora seja uma indústria química, prezava muito uma atuação correta, tanto do ponto de vista da ética quanto do ponto de vista do meio ambiente. Então, era um ambiente muito favorável para se trabalhar. A Dupont também tinha uma característica quase que acadêmica, sabe, Renata? Era um lugar onde você aprendia muito. Se você for pensar tudo que a Dupont inventou ao longo dos anos, vou dar alguns exemplos. O Teflon, o Kevlar, o celofane. Então, era uma empresa de vanguarda em inovação. E isso não mudou durante o tempo que eu trabalhei lá. Então, era uma empresa em que eu participei de projetos em que eu aprendi muito. Curiosamente, às vezes esses projetos, na prática, eles morriam. Mas você aprendia. Era muito curioso isso. E com relação à cultura americana, para mim foi muito interessante. Obviamente, a gente vive no Brasil, vive em São Paulo, estuda inglês, ouve música, então a gente já tem um contato com a cultura americana. Eu gostei muito, me adaptei muito bem. Eu não tive dificuldades, até porque quando entrei na Dupont eu já tinha o inglês fluente. Agora, uma coisa que me surpreendeu na minha primeira viagem para os Estados Unidos, que foi lá para idos de 2007, se eu não estou enganada, é que quando eu cheguei lá, tinha muitos advogados negros no departamento jurídico. Inclusive, o General Counsel da companhia era negro na época, né? Um senhor chamado Stacy Mobley. Ele já se aposentou, já faz uns anos. Ele foi o primeiro advogado negro da Dupont, contratado em 1972, veja só você. Olha que bacana. Eu estava até lembrando disso porque eu acabei de escrever um artigo que saiu publicado agora e eu fiz essa digressão. E para você ter uma ideia, a Dupont é uma empresa tão especial que essas informações todas eu tirei de um livro que a Dupont escreveu celebrando os 100 anos do departamento jurídico da empresa. Então, mostrou desde o primeiro General Counsel lá no século XIX até a época em que o livro foi escrito, né? Então, a Dupont tinha muito esse perfil, assim, sabe? De uma grande organização, assim, onde você é pautada pela inovação e onde você aprendia muito. Então, voltando para a tua pergunta, o que me impressionou muito foi ter contato com advogados negros, tanto advogados in-house como advogados externos, porque a Dupont ela tinha um comitê e esse comitê organizava anualmente um evento para fazer com que advogados de grupos subrepresentados se reunissem. Então, eu acabei conhecendo muitos advogados externos negros também lá, né? Então, isso para mim foi um aprendizado incrível, uma forma diferente de ver as coisas que até então eu não sabia. Então, para mim, foram 9 anos de Dupont e foram 9 anos de muito aprendizado, de muitas alianças que duram até hoje e uma visão muito diferente também para a questão racial. E olha que bacana, você traz pontos muito interessantes, Simone. O primeiro, você falou cultura organizacional, DNA. Às vezes as pessoas não acham que isso é importante, e eu estou falando até alguns escritórios, hoje os escritórios olham mais para isso. Olha o quão importante é. Você já saiu de lá faz tempo, você se lembra com muito carinho da empresa, você fala bem da empresa, isso repercute para a sociedade, para o mercado. Olha como é importante isso. E me chama muito a atenção a questão da diversidade, porque você falou de 2007, quando você foi para lá, mas sendo que o General Counsel já estava desde a década de 70
quando a gente começa a falar de diversidade com mais força somente agora. Olha que bacana, você fala de ser uma empresa vanguardista, de fato, né? Não só na questão da inovação, mas em relação a outras coisas tão ou mais importantes como é o caso da diversidade. Então, muito bacana esse exemplo que você traz, obrigado por dividir conosco. Uma outra coisa que me gerou muita curiosidade, Simone, na tua trajetória, normalmente quando eu entrevisto a turma aqui, o pessoal vai muito cedo fazer LLM, né? 2, 3, 4 anos de formado. Você foi em 2013, né? Você já tinha algum tempo de formada, 10 anos, salvo engano, de formada. Você estava na Dupont, que era uma empresa que você gostava muito, né? Ficou muito claro que você tinha um carinho especial por ela, mas você deixou a empresa para fazer um LLM, né? Já com 10 anos de formada. Por que você optou por fazer neste teu momento de vida pessoal e profissional, né? E como é que se deu a escolha da universidade? Você fez em Virgínia, né? Por que você escolheu essa faculdade? Bom, foram alguns fatores que me fizeram voltar a ter uma experiência internacional. A primeira delas foi aquele fato que eu comentei no comecinho aqui da nossa conversa a respeito de ter vivido em Londres em 2001. Então, essa experiência para mim foi muito legal. Eu já tinha viajado ao exterior outras vezes a turismo, né? Essas coisas de adolescente, vai para Disney, assim, coisas mais triviais. Mas essa experiência internacional de estudar e morar fora sozinha, para mim foi algo muito bacana. E, obviamente, quando você vai morar sozinha, é muito difícil, ainda mais porque era real para Libra, então é super caro. Foi um super esforço da minha família. Eu tinha sido agraciada com uma bolsa de estudos que eu não pagava nem a faculdade, nem a moradia, mas todo o resto eu tinha que pagar, né? E eu tenho outros irmãos aqui no Brasil, então foi uma situação bem difícil para minha família. Mas mesmo assim, para mim foi uma experiência super bacana. E lá em Londres, olha só que curioso, eu já tinha interagido com muitos alunos negros que vinham da África. Tinha muito africano lá, muito aluno africano em Londres. Então, o primeiro fator que me levou a querer estudar de novo foi ter tido uma primeira experiência internacional super bem-sucedida, que eu adorei, fui super feliz, apesar de todas as dificuldades, né? Eu embarquei para Londres no dia 13 de setembro de 2001. 2 dias depois do 11 de setembro. Então, foi um período, assim, super difícil. Acho que o segundo fator foi também um pouco do espelho, né? A minha gestora lá na Dupont, na época, era a Fabi Lechiner. Até faço questão de falar o nome dela aqui. É uma pessoa, como você falou, Renato, a questão da cultura organizacional. Eu tenho uma admiração muito grande por ela até hoje. Ela hoje está na Embraer. E ela tinha feito LLM também, e ela era uma inspiração para mim, né? Ela, enfim, o modo como ela conduzia o departamento, ela falava o inglês perfeito. Depois de fazer o LLM, ela teve uma experiência internacional de trabalho lá, então ela foi para mim uma inspiração, né? Então eu falei, eu quero um dia ser igual a ela, né? Eu acho tão bonito assim quando uma pessoa te inspira de uma forma tão positiva. E a terceira razão é que ao longo da minha trajetória na Dupont, eu cheguei a fazer pós-graduação nas matérias ali que tinham relação com a minha atividade diária, mas aí depois, quando eu quis estudar mais alguma coisa, eu não achei algo cujo custo-benefício fosse interessante para mim. Porque São Paulo é tudo super difícil, né? Antes da pandemia, obviamente, você tinha que pegar o carro, ir até a faculdade, estudar, sair à tarde. Então, assim, eu ia ter que fazer um movimento grande e o benefício que eu ia ter, na época, eu avaliei que seria um benefício marginal. Eu acho que eu não ia me beneficiar tanto com qualquer coisa que eu fizesse aqui naquele momento. Então, eu falei, bom, acho que agora está no momento de eu dar esse outro salto, né? De voltar a ter uma experiência internacional, de voltar para mim, porque foi uma volta para mim, eu comecei a olhar para mim. Então, eu pedi demissão, eu tinha até a possibilidade de permanecer na Dupont, permanecer com uma licença, né? Não é que eu poderia trabalhar e estudar. Eu poderia me afastar da empresa e depois voltar, mas eu não quis, eu acabei querendo pedir demissão mesmo, porque eu quis me dedicar totalmente, integralmente àquela experiência. Foi a melhor coisa que aconteceu, porque tudo que eu fazia, ou tudo aquilo que eu deixava de fazer, era para o meu benefício ou para o meu prejuízo. Então, eu tomava as decisões ali da maneira como eu achava melhor. E o fato de eu ter escolhido a Universidade de Virgínia foi curioso, né? Então, quando você faz o LLM, até uma dica aí para quem está ouvindo, você procura aplicar para um mix de faculdades, né? Faculdades melhores ranqueadas, faculdades medianas, para você garantir que você vai passar em alguma. A Universidade de Virgínia, na época, eu acho que ela estava ranqueada em 4º ou 5º lugar. Ela é uma faculdade super bem ranqueada nos Estados Unidos, e esse foi um dos fatores pelos quais eu quis ir para lá.
lá, porque eu apliquei para algumas e fui selecionada por algumas dessas, mas uma delas foi Michigan, por exemplo. E Michigan é super frio. Falei, gente, não tem a menor condição de estar num lugar como Michigan, né? Assim, não tem. Chicago também fui selecionada para Northwestern, não tem a menor possibilidade. Northwestern, eu lembro que na época não era tão bem ranqueada quanto Virgínia. Então foi uma composição de fatores, né? Sendo o principal deles realmente o ranking na universidade, para mim foi super importante. E o VA é uma faculdade pública, né, embora você pague, é uma faculdade pública, é a melhor faculdade pública dos Estados Unidos. Então esse foi para mim foi um fator importante. A questão climática também, né, porque eu não queria ficar sozinha lá com neve até o teto, né? E também o fato de ser uma faculdade que fica localizada numa cidade pequena. Eu não fui selecionada em nenhuma faculdade em Nova York, por exemplo, mas se eu tivesse sido, para mim seria complicado, porque aí todo mundo quer te visitar. E eu não queria. É Eu verdade. queria ficar quietinha ali no meu canto. Ninguém quer ir para Charlottesville, né? Mas todo mundo ia querer ir para Nova York, todo mundo ia querer ir para Chicago, todo mundo ia querer ir para Filadélfia. Então eu falei, bom, deixa eu também ficar aqui no meu cantinho, estudar, realmente tirar esse tempo para mim. Então foram basicamente esses 3 fatores e eu amei. E o VA é um lugar incrível, assim. Para quem quiser ir, eu super recomendo. Que bacana, Simone. Muito legal suas explicações. Quando eu bolei essa pergunta, eu imaginei qualquer outra resposta que não essa. E é um momento realmente para você cuidar de você. Olha que coisa interessante. E é verdade. Se você fosse para Nova York, para Chicago, para uma cidade grande, você ia receber um monte de visita, você ia acabar falando muito português, você não teria aquele momento só para você, né? Então, eu até imagino que, enfim, por ter ficado sozinha lá, tenha sido um momento de muita reflexão, de muito aprendizado, né? E eu acho que o LLM, ele é isso, né? Não é só o técnico, não é só o que você aprende na faculdade, né? É a vivência que você tem ali na cidade, que é uma cidade que você nunca viveu, uma cidade com uma cultura diferente, e é viver consigo mesmo, né? É você refletir. Muito bacana, legal demais. Obrigado por ter dividido conosco. E aí você voltou, acabou o LLM, você voltou para o Brasil e aí você entrou na Lanxess, que curiosamente ou coincidentemente também é uma indústria química, só que ela é alemã, né? Que desafios que você encontrou nessa nova empresa por ser uma cultura europeia? O que muda até? Vai ser legal comparar, porque são 2 empresas químicas, uma americana e uma europeia. Então, o que muda em relação à cultura? E me chamou a atenção também que você, além de assumir o Brasil, você assumiu as demandas jurídicas da Argentina e do Chile. O que muda no dia a dia e na rotina em relação a esses outros países? A minha entrada na Dupont foi uma coincidência. Eu tinha um colega de faculdade que trabalhava com o marido da Fabi, né, que era a minha gestora na época, e levou meu currículo para ela. Então foi uma coincidência mesmo. Eu não busquei o ramo químico, mas como eu já falei aqui, eu amei essa minha experiência na Dupont e embora a indústria química não seja nada sexy, né? Não é uma atividade em que todo mundo quer trabalhar em empresas de tecnologia, no Google, sei lá onde. Enfim, indústria química não é aquilo que mais chama a atenção de quem sai da faculdade, né? Mas assim, eu adorei. E aí depois a minha ida para a Lanxess também foi uma grande coincidência de ser uma empresa no ramo químico. Eu acho que assim, não foi nem tanto coincidência porque eu já tinha tido 9 anos de experiência numa outra indústria química, né? Então acho que não foi, já deixou aí um pouco a coincidência de lado. Na verdade, eu lembro que quando a Headhunter me ligou na época, ela falou: Simone, eu tenho uma vaga aqui que é para fazer M&A. Aí eu falei: pois é, mas eu não faço M&A, né? Nunca fiz M&A. Mas aí durante o processo seletivo a minha antiga gestora gostou de mim, eu também gostei da minha antiga gestora, então rolou aquela química, né, no momento da entrevista, assim, foi bastante claro, foi bastante óbvio e ela me selecionou. Então assim, acho que o desafio lá na Lanxess foi realmente essa questão dos M&As, né, uma empresa que tem uma veia muito forte de comprar e vender business, né, assim, eu já saí de lá faz 2 anos e eu vejo que até hoje tem movimentos de mercado, converso com pessoas que estão lá, mantive lá grandes amigos e eu percebo que essa veia de buscar novos negócios e de buscar melhorar o seu portfólio ainda permanece na Lanxess, então isso foi uma coisa muito interessante, foi um grande desafio, né? Porque realmente eu não fazia M&A antes, tinha feito um M&A, mas lá realmente é muito forte e com isso você tem muita interação com a matriz na Alemanha, o que é muito interessante. Agora, culturalmente, assim, o que eu acho que mais foi diferente entre a Dupont e a Lanxess, eu achei o alemão mais formal. Eu lembro que nas assinaturas dos e-mails, os advogados todos eram chamados, por exemplo, de doutor, né? Porque eles, de fato, fazem doutorado lá. Mas, assim, na assinatura era doutor, ou senhor, ou colocava fulana de tal, vírgula, LLM. Então, eu achava
um ambiente mais formal, né? O americano era bem mais informal e bem mais pragmático. De novo, gente, nas minhas experiências, né? Enfim, não estou dizendo aqui que isso é uma regra, mas comparando Dupont com o Lanxess e agora até voltando para o Gympass aqui, eu acho que o americano é mais pragmático e menos formal. Então, para mim, essa foi a grande diferença, foi a grande coisa que eu senti, assim, entre essas duas empresas. Muito interessante você contar isso, Simone. E sabe o que me chama a atenção? Acho que o perfil do brasileiro e do americano, eles podem até se assemelhar em alguns pontos, mas tem uma coisa que é muito diferente, que é o pragmatismo. Eu acho que o americano, ele fala o que tem que ser falado. Doa a quem doer, mas porque vai ser bom para você. E o brasileiro não, né? Ele dá um jeito de, sei lá, um feedback, ele dá um jeito de dar um feedback não tão ruim, quando às vezes precisa ser um pouco mais duro. Como é que você lidou, né? Voltando um pouquinho mais lá atrás, mas isso me chama a atenção, com esse antagonismo de culturas? Eu acho que eu lido com isso até mais hoje, sabe? Porque lá, a Dupont, como era uma organização muito, muito grande, eu tinha contato com os colegas americanos, mas hoje eu acho que eu tenho mais, assim, né? Como o Gympass é uma empresa, o Gympass tem cerca de 1.000 funcionários no mundo, 1.500 funcionários globalmente, algo nessa linha, né? Então, eu tenho muita interação com muitas pessoas de diversas culturas. Então, assim, hoje a gente sente mesmo. Inclusive, a gente até aqui no Gympass, curiosamente, faz até muitos treinamentos, assim, né? Sobre diferenças culturais. Porque a gente tem que enxergar isso, né? Mas eu sou uma pessoa que eu me adapto muito, né, as diferentes situações, as diferentes pessoas, as diferentes culturas. Não é fácil, de fato não é fácil. A forma como você dá feedback numa pessoa aqui no Brasil é totalmente diferente como você dá feedback numa pessoa nos Estados Unidos e vice-versa. A forma como eles falam com a gente também tem que dar uma adaptada, uma tropicalizada, mas eu acho que a gente tem sido super bem sucedido nisso, né? Inclusive, eu acho que o Gympass é muito bem sucedido em falar muito abertamente sobre feedback, né? Inclusive, aqui as nossas avaliações são 360, por exemplo, coisa que eu não tive em nenhuma outra organização. Isso é muito bacana, eu vejo como benéfico. Acho que tem, claro, uma curva de aprendizado, mas é importante, o americano ele é objetivo. Então, assim, o que ele tiver que falar para você, ele vai falar, né? Talvez doa no primeiro momento, mas vai ser bom para você, né? Você vai aprender com aquilo. Além de você estar numa empresa europeia, né, na época Lanxess, você trabalhou com Argentina e Chile. O que muda em relação a esses países e ao dia a dia? Na verdade, não eram atividades que estavam tão incorporadas no meu dia a dia, Chile e Argentina. Chile era uma operação que tinha que ser descontinuada lá, então não tinha business, né? Você sabe que indústria química, para você descontinuar uma atividade não é tão simples, então era mais uma situação de descontinuação de business, mas super interessante, né? Porque esse é que é o desafio, né? Como é que você descontinua um business assim, enfim, químico de uma forma bastante complexa e interagindo, né, com as autoridades locais, com o escritório de advocacia local. Então, isso para mim foi muito interessante. Foi a primeira vez que eu interagi com chilenos, né? Tinha que confiar integralmente no parceiro que estava lá, nos orientando e nos guiando ali sobre a melhor forma de conduzir a situação. Foi realmente bastante interessante. E com relação à Argentina, eu interagia também bastante com o parceiro, um escritório de advocacia parceiro, e aí sim eram tocadas questões do dia a dia, né? Então, a Lanxess na Argentina tinha e ainda tem, né, business, tem atividades lá. Então, a interação se dava por meio desse escritório de advocacia parceiro, que também, por sua vez, interagia com as pessoas lá da Argentina, né? Então, era uma relação de muita parceria, de muita confiança com esse escritório externo, que ia para o Brasil, para São Paulo nos encontrar, falava um pouco de português, então foi um parceiro que facilitou muito a vida. E foi a primeira vez também, eu acho, que de uma forma mais incisiva, porque trabalhando em empresa multinacional, você interage com pessoas de outras regiões, né? Mas acho que foi a primeira vez, por incrível que pareça, que você tem que se adaptar um pouquinho às questões culturais, né? Então, você tem que tomar um pouco de cuidado como você fala alguma coisa, né? Porque você não está lá, né? Eu não estava na Argentina, né? Não estava no Chile, né? Então, é muito importante. Às vezes você tem uma situação muito difícil naquele país, então você tem que tomar muito cuidado para entender as características e as peculiaridades, conversar muito bem com o teu parceiro, saber como você fala, né? Não ir assim apontando o dedo, não ir criticando, mas sim, eu acho que a palavra aqui seria ter empatia, sabe? Eu acho que foi uma situação assim que foi muito importante aprender a ter empatia com os colegas desses outros países. E essa é uma dica, um conselho muito importante, Simone. E você falou do parceiro externo, né? Porque quando você está aqui no Brasil, você conhece os escritórios, né? Você vai conversar e você contrata.
Quando você atende fora do Brasil, né, cuida, por exemplo, Argentina e Chile, ainda que a operação seja ali, a ideia era descontinuar, e hoje, na Gympass, atendendo a América Latina, como é que se dá essa escolha? Essa escolha, e aqui no Gympass é muito diferente, né? Porque aqui a gente está num ambiente muito mais dinâmico, né? A empresa de tecnologia é muito mais dinâmica. Então, só para você entender aqui no Gympass, quando eu cheguei, 2 anos atrás, existiam alguns escritórios de advocacia, e não só nos países de Latam, tá? Mas aqui também no Brasil, e que na minha avaliação eram escritórios bons, tá? Por favor, não quero de forma nenhuma ser assim indiscreta nem delicada, bons escritórios de advocacia, mas que eu acho que não tinham o perfil para atender o que eu precisava naquele momento, e é naquele momento. Né? De repente isso pode mudar no futuro, de repente eu posso entender que vai surgir uma demanda que um escritório X que trabalhou com o Gympass no passado pode voltar a trabalhar. Então, quando eu entrei aqui, para mim foi super importante fazer essa avaliação de quais escritórios, de novo, não só nos países de Latam, mas também no Brasil, que efetivamente funcionavam para a demanda que eu tinha naquele momento, tanto na questão técnica, quanto na questão cultural. Eu acho que tem que ter um fit cultural também com a empresa, e também na questão de custo, obviamente, né? Não foi diferente com os países de Latam. Então, a minha ideia aqui, aproveitando que eu estava chegando, né? Então, o que eu fiz foi uma concorrência mesmo. Né? Então, eu falei, olha, vamos avaliar como estão os escritórios hoje e vamos convidar escritórios novos para apresentarem uma proposta, para a gente ver aí, né? Escopo, capacidade técnica, questões culturais, organizacionais. Naquela época, te confesso que não vi questões de diversidade, hoje já seria bem diferente. E também questão do custo, né? Porque em cada país de Latam eu tenho níveis de atividades diferentes. O Brasil é o maior mercado do Gympass, então a avaliação que eu faço é diferente do que eu faço nos outros países, né? Então, com base nisso, Renato, com base nesse pool assim, de fatores, é que a gente chegou hoje aos escritórios de advocacia com os quais a gente trabalha. E para mim, numa empresa... em todas as empresas que eu trabalhei, na verdade, né, eu gosto de trabalhar com poucos escritórios e bons, que são muito parceiros. Eu nunca gostei de trabalhar com um monte de escritório. Acho que exceção na Dupont, que tinha algumas peculiaridades, né, que era um mercado um pouco diferente, mas tanto na Lanxess quanto hoje aqui no Gympass, eu tenho essa ideia de que eu quero ter realmente um parceiro, e quando eu vou contratar um escritório, eu abordo dessa forma, né? Então eu quero que você venha trabalhar aqui para a empresa, mas numa ideia de parceria de longo prazo. Eu não quero você só para um caso específico, né? Mas eu quero que a gente faça uma parceria de longo prazo, e mais importante, que o escritório entenda a atividade da empresa, entenda do negócio da empresa. Né? Entenda o jeito de ser da empresa, porque para mim é muito claro que, vou dar um exemplo aqui do escritório que nos atende aqui no Brasil, a maneira como eles eram no começo é a maneira que eles são hoje. Eles entendem quem a gente é, entendem o que a gente gosta, entendem o comportamento que a gente quer, entendem o que a gente espera deles. Então, isso é relacionamento humano, não tem jeito. Quanto mais tempo você passa, melhor fica. E esses são pontos muito importantes que você traz. Uma pergunta que eu tinha era justamente como é que você fazia a seleção dos advogados, dos escritórios que atendiam você, sua equipe e a Gympass. E tem toda a razão, né? Quando você coloca em parceria, isso me chama muito a atenção, né? Porque quando você vai para um projeto, muito bem, você até pode atender bem o cliente. Mas se você tem uma parceria, se você trabalha por um longo período para o cliente, cada vez você vai entendendo melhor do cliente, e é melhor para o cliente porque ele já tem um parceiro que já sabe quase que o pensamento dele, né? Então, estrategicamente, é melhor para todo mundo. Eu imagino que o Brasil seja até mais fácil de você fazer essa seleção, né? Porque você conhece os players aqui, mas eu imagino que você também deva ter ajuda para selecionar os principais escritórios na América Latina, e aí você vai para entrevista, enfim, para concorrência, como você bem colocou. E você fez um movimento para a Gympass em meados de 2020, né? Você comentou 2 anos atrás, que era em plena pandemia, né? Eu imagino que não deva ter sido muito fácil a adaptação, então eu queria saber como é que foi a adaptação em tempos tão difíceis, como é que surgiu esse projeto, o que chamou a atenção na Gympass e como é que é trabalhar numa empresa diferente, né? Porque você vem de 2 empresas químicas, você falou, olha, nem chama muita atenção da turma que está na faculdade, né? De repente você vai para uma empresa de tecnologia, uma empresa da nova economia, uma emesa arrojada, rápida, dinâmica.
O que mudou no teu dia a dia e na tua rotina? Acho que mudou tudo. É um dinamismo e, assim, não é uma crítica às empresas que eu trabalhei antes, não, muito pelo contrário, porque quando você trabalha em indústria química, as suas decisões precisam ser mais cuidadosas, né? Existem produtos químicos que causam, enfim, podem causar graves contaminações ambientais, podem até matar pessoas, então as decisões são diferentes mesmo, né? Não tem como comparar. Mas, assim, a minha vida mudou porque é um dinamismo muito grande, é um mercado muito rápido. As decisões precisam ser tomadas de uma forma muito rápida. Aquela coisa, né, que se fala, aquele jargão, né? Você precisa errar rápido para depois aprender mais rápido ainda. Então, o mercado de tecnologia, o mercado do Gympass é muito assim. Eu me lembro muito bem que quando eu estava no processo seletivo do Gympass, me falaram isso. Falaram, olha, aqui quando você pensou, você já tem que tomar uma decisão e você tem que vir aqui para decidir. Isso foi falado no meu processo seletivo. Você tem que vir aqui para trazer as experiências que você teve nas outras empresas em que você teve e você tem que vir aqui para decidir. O que você não pode é não decidir. Então, isso foi uma coisa muito interessante, porque às vezes em empresas um pouco mais tradicionais tem essa dificuldade de chegar na decisão, né? E foi um momento muito difícil, essa migração. Na pandemia, realmente, eu não esperava mudar de mercado, mudar de empresa. Eu estava bem onde eu estava, de novo, com muitas aspas, segura, bem avaliada, feliz, recebendo meu salário ali. Mas eu acho que, sendo bem honesta, bem transparente, assim, acho que o jeito como o Gympass conduziu o processo, eu senti muito respeito. Isso, para mim, é muito importante. O que me move a estar nas empresas, e isso foi uma coincidência nas três, essa questão da cultura organizacional e do respeito pelas pessoas, de você tratar o ser humano de uma forma respeitosa. E isso eu já senti no Gympass no momento do processo seletivo. Eu falei em cada fase com pessoas absolutamente diferentes, que se comportavam de maneiras diferentes, que falavam de formas diferentes, que tinham um background diferente, mas, assim, todo mundo me tratou com muito respeito, com muita transparência. E também uma coisa que fez com que eu viesse para cá foi a maneira, eles falaram comigo de uma forma muito empolgada, como eles estavam felizes de me ter na empresa. Eu fiquei muito impressionada, sabe, com isso. Todo mundo, depois que acabou o processo seletivo, eu nem tinha aceitado a proposta ainda, e eles falaram, a gente está tão feliz que você vem, a gente adorou você. Nossa, você vai ser uma adição muito legal para o nosso time. A gente quer você aqui. Então, eu senti uma acolhida. Imagina, Renata, a gente estava na época da pandemia, em casa. Setembro de 2020, ainda estava bem barra pesada naquela época, né? Então, essas foram coisas que me atraíram para cá. Obviamente, não preciso nem dizer que a proposta em si, né? Era um escopo maior, né? Era um desafio maior, isso aí, obviamente, né? Obviamente que contou. Mas essa outra parte que não é falada, que são coisas que você sente, isso me atraiu para cá. E 2 anos depois a empresa continua da mesma forma, sabe? Eu vim para cá e realmente para decidir, para ser ouvida, para trazer novas sugestões, para trazer novas soluções, para trazer uma visão diferente. Tudo isso realmente se confirmou, sabe, ao longo desses 2 anos. E isso é muito bacana. Isso é cultura, né? É o intangível. Tem muita coisa que você consegue enxergar, mas tem coisa que você não consegue. E veja, pessoas diferentes que te tratam da mesma maneira, né? As pessoas, elas podem pensar de maneiras diferentes, mas elas têm uma base principiológica parecida, né? Então, olha de novo quão importante é a cultura, e eu acho que, imagino eu, que também deva ter sido um fator para o teu aceite, né? Para a decisão de seguir no projeto. Tem uma coisa que me chamou muito a atenção, Simone, porque você fala bastante sobre segurança, né? E de repente você vai para uma empresa que logo no processo seletivo, tomada de decisão rápida, né? Que naturalmente gera uma insegurança. Como é que foi essa batalha entre o seguro e o inseguro? Foi um horror. Olha, foi um horror, foi uma coisa horrível. A minha chefe atual, ela fez uma coisa muito legal, né? Ela falou, Simone, a gente vai ter aqui uma reunião da sua equipe, será que você pode entrar só no comecinho?
entra só no comecinho para as pessoas verem você, para você ver as pessoas. Pode ser, eu ainda não estava nem ainda oficialmente contratada. E eu achei legal porque foi um quebra-gelo, né? Então eu entrei lá na call, dei um oi para todo mundo me deu um oi, cada um falou seu nome e depois eu saía e toquei a vida. E aí, uma das pessoas do meu time entrou 15 dias antes de mim. E aí, ela não tinha participado dessa primeira reunião da equipe, né? Ela não tinha entrado porque ela ainda não estava na empresa. Então, eu fiz com ela uma sessão one-on-one. Só falamos eu e ela, né? E aí, quando eu entrei na reunião, o mesmo objetivo, né? Se apresentar. Eu sou a Simone, ela apresentou o nome, conversa de 15 minutos. E aí, Renato, ela falou assim para mim, eu não vejo a hora de você entrar. Eu tenho tanta coisa para falar para você. Eu falei, meu Deus, essa menina vai ver que eu sou uma farsa. Ela vai ver que eu não sei nada, ela vai saber que eu não sei resolver nada. Porque o que será que ela quer falar comigo? Eu nem conheço a empresa, o que será que tanto que ela quer falar comigo? E realmente, depois que eu entrei, ela me passou a situação, era uma situação bem sensível, bem delicada mesmo, que não envolvia nem o Brasil, envolvia outro país, ou seja, um outro país que eu nem conhecia, né? E que aí que a gente teve que tocar, e felizmente o assunto foi tocado da melhor maneira possível. Foi difícil, mas, enfim, o fim da situação foi uma situação bem resolvida. Então, para responder a tua pergunta, como é que foi esse período de adaptação? Foi um período de muita insegurança mesmo, sabe? Obviamente que eu não falei para as pessoas do time, né? Hoje, depois de um tempo, eu até abri isso para elas, mas é aquele momento que você fala, gente, toda vez que eu vou entrar numa nova empresa, eu falo, as pessoas vão descobrir que eu sou uma farsa, as pessoas vão descobrir que eu não sei nada, porque você fica com aquela insegurança, ainda mais sendo mulher, a gente tem essa tal da síndrome de impostora, né? A gente tem isso, a gente sempre se cobra cada vez mais, né? Mas, por outro lado, hoje, né, com o meu time, eu faço questão de mostrar para elas o meu lado humano. Eu não sei tudo, eu preciso delas para me ajudar, né? E eu mostro, assim, os meus momentos de fraqueza, eu mostro, sim, os meus momentos de incerteza, eu mostro, sim, os momentos em que eu quero a opinião delas, assim, eu sempre quero. Sempre quero, é sempre aberto. É um ambiente que eu sempre quero ouvir o que elas têm para me dizer. Mas existem muitos momentos que eu falo, puxa, me dá a sua opinião aqui. O que será que a gente faz aqui? Como é que será que a gente resolve essa situação, né? Então, acho que a gente precisa, como líder, para mim, mostrar que a gente não é super-homem, não é super-mulher, né? Não é um super-profissional. E que a gente tem as nossas inseguranças, sim. Né? E no começo, aqui, no Gympass, realmente foi algo bem barra pesada, até porque não só eu era nova, mas muitas pessoas do time também eram novas, né? Então eu vim para um ambiente que eu não sabia muito bem o que esperar. Não sabia se as pessoas, né, que quando você entra, assim, você fala, puxa, mas será que tinha uma pessoa que queria assumir minha cadeira e não assumiu? Né? Será que a pessoa que saiu, que estava antes, era uma pessoa querida ou era uma pessoa que não era querida? Como que era a relação entre as pessoas, né? Você fica com essas dúvidas, com essas perguntas, mas no final das contas, Renato, eu acho que quando você faz um bom trabalho, é isso que acaba prevalecendo, sabe? E um bom trabalho numa boa empresa, com uma boa cultura organizacional, com valores e princípios, eu acho que tudo acontece da melhor forma. É isso, e a síndrome do impostor ela acontece porque nós somos seres humanos. A maioria das pessoas elas são inseguras, a grande maioria. Mas uma coisa que eu aprendi ao longo da minha carreira e principalmente entrevistando a turma aqui é o seguinte: se você não acredita em você mesmo, ouça as pessoas que acreditam, porque você passou por uma bateria de entrevistas e todo mundo falou para vocês: estamos muito felizes que você vem para cá. Então estava todo mundo seguro e confiante, né? Então se você não acredita em você, acredite nelas. E aí, você está 2 anos na empresa, né, fazendo um trabalho muito bacana. E Simone, você trouxe, além desses pontos muito importantes em relação à síndrome do impostor, da insegurança, que é absolutamente normal, a questão da mulher, né? Eu vou até trazer também, já que ontem foi o Dia da Consciência Negra, a questão também racial. Você entende, ainda que você tenha tido uma carreira de muito sucesso, sua carreira é bem planejada, bem desenhada, bem pensada, claramente de sucesso, você entende que você enfrentou mais dificuldades por ser mulher e por ser negra? Sim, Renato. No começo da minha carreira, não. Eu acho que o racismo estrutural te faz até não enxergar certas coisas, sabe? É muito curioso. No começo da minha carreira, isso não era tão claro, mas hoje, para mim, é bastante claro. No começo da minha carreira, curiosamente, eu acho que existiu uma coisa assim, as pessoas falavam muito comigo ao telefone
E quando elas me encontravam pessoalmente, eu sentia uma surpresa. Não falavam nada, mas a expressão corporal era de uma surpresa. Nunca foi nada falado, nunca foi nada verbalizado, mas tinha ali uma conduta que, nossa, é ela, né? Enfim. Agora, ao longo do tempo, para mim é muito claro, né? Eu tenho a autoavaliação de que realmente meu currículo é muito bom, é muito diferenciado, né? Então, eu estudei na São Francisco, me formei há 20 anos, uma época em que não existiam políticas de cotas, não existiam as políticas ali do governo de ajuda aos estudantes. Então, eu tinha uma formação muito forte desde o começo. Eu já entrei na faculdade falando inglês fluente, fui trabalhar na Dupont falando inglês fluente, então eu realmente estava na vanguarda. Mas aí você vai me perguntar, tá bom, onde é que está o racismo? Porque eu sempre fui equiparada a pessoas que eram menos que eu, papel no papel, tá? Falando assim. Então, se você olhar o currículo da Simone e o currículo de uma outra pessoa branca, principalmente homem branco, era sempre equiparado. Ah, mas vocês são iguais. Ah, mas vocês são parecidos. Então, qual é a minha conclusão? Eu cheguei onde eu cheguei porque o meu currículo era irretocável também. Não tinha como não chegar. Até hoje eu vejo nas minhas, enfim, interações com diversas pessoas a questão do tal do mito do inglês, né? Falam muito da questão que a pessoa negra não fala inglês, mas tem muita pessoa branca que também não fala inglês e exerce altos cargos de liderança. Então, o meu currículo era um currículo muito difícil de ser barrado, muito difícil de não chegar. Por que meu currículo não ia chegar? Então, ele chegou, mas eu não sei se o meu é o exemplo, sabe? Mas também, quando chegou lá, eu também era equiparada a pessoas que não eram iguais a mim também. Equiparadas, assim, em pé de igualdade, isso que eu saiba, né? Isso na minha frente. Por trás eu já também não sei nem te dizer. E como eu te falei, Renato, essa foi uma coisa que eu fui perceber ao longo do tempo, ao longo da minha caminhada. Não era algo... Enfim, eu demorei um pouco para perceber. Essas questões, né? E acho que talvez, é difícil de dizer, talvez eu até pudesse ter chegado mais longe, eventualmente, não sei, se fosse uma mulher branca, se fosse um homem branco, não sei. Eu acho que também não dá para dizer isso, daí também fica, enfim, é uma discussão que talvez não tenha nenhuma conclusão. Mas o racismo, ele é muito mais cruel do que a gente possa imaginar, porque não é só aquela coisa verbalizada, falada, que a pessoa te elimina. Existem alguns meandros ali, algumas sutilezas que às vezes nem você percebe. E eu acho que a gente precisa lutar contra isso de uma forma muito, muito, muito assertiva, muito clara. E se colocar nesse sentido. Nós negros, principalmente. Simone, obrigado por ter compartilhado isso conosco. Eu imagino realmente a dificuldade que você tem encontrado e isso que você, como você bem colocou, tem um currículo irretocável. E às vezes tem outros bons profissionais que têm bons currículos, talvez não como o seu, mas e que enfrentam mais dificuldades até por conta disso, né? E a gente percebe, pelo menos falando pelos processos seletivos, que as empresas têm tentado, né, nos processos em si, implementar diversidade, em alguns casos, inclusive, e que bom, em processos seletivos afirmativos, né? Só para pretos, por exemplo. Que é importante, tem que acontecer. Mas tem muito ainda que é preciso ser feito, né? Na sua visão, o que a gente tem que fazer? O que já foi feito, mas principalmente, o que a gente precisa fazer urgentemente, assim, e a médio e longo prazos, para que a gente tenha mais igualdade, não só no mercado de trabalho, mas na sociedade? Eu acho que a gente tem que buscar a diversidade real. A gente na faculdade aprende, né? A verdade formal e a material. Então, acho que a gente tem que ver a diversidade formal, que a gente só coloca um número, e a diversidade real. Então, eu acho que isso é super importante, ser uma situação genuína. Eu vejo ainda em LinkedIn, nesses rankings, em algumas situações de publicações que a gente vê no nosso ramo jurídico, que tem muito marketing, estou usando uma palavra, talvez não estou usando o melhor termo, mas acho que tem muita divulgação, muito marketing, mas pouca diversidade na prática. Então, acho que a gente tem que procurar realmente ter uma diversidade real, com o exemplo, como você falou, das vagas afirmativas. Isso eu acho fundamental. E eu acho que é fundamental a gente olhar para a interseccionalidade. Hoje até uma pessoa do Gympass veio me procurar que quer falar comigo, que a pessoa falou, olha, eu estou aqui no grupo de LGBTQIA+,
Olha que coisa interessante que ele falou. Só que LGBTQIA+, é uma sigla que está cada vez mais aumentando a letrinha. Só que um gay branco é muito diferente de uma mulher trans negra, né? Como é que a gente consolida tudo isso num grupo só? Eu quero falar com você. A pessoa vem falar, eu quero falar, quero saber o que você acha. Então, eu acho que a gente tem que procurar, Renato, a interseccionalidade. Não adianta eu só querer contratar, um exemplo, pessoas pretas. Eu acho que as empresas precisam pensar na interseccionalidade. Contratar pessoas, talvez, pessoas pretas, trans, PCDs, né? Pega um combo. Porque se a gente olha só para um grupo, talvez a gente vai estar descobrindo outro. Fica aquela coisa do cobertor curto, né? Eu fico imaginando aqui, a gente está falando tanto de pessoas pretas, mas eu fico imaginando aí em alguns ambientes nos quais eu já trabalhei ou nos quais eu já transitei, entre uma pessoa preta tá ok, mas se a pessoa preta e trans não tá ok. Aí não rola. Então a gente tem que olhar para tudo, tem que se preparar para tudo. Sendo bem sincera, eu não conheço uma pessoa da área de vendas trans. Não conheço, acho que até tem, acho que até existem, mas eu fico imaginando em ambientes muito masculinos como que uma pessoa trans vai negociar com o cliente vai receber bem isso? Como é que a empresa vai reagir dessa situação? Teve um dia que eu conversei com uma pessoa, ela até é top voice do LinkedIn, a Daniela Avelino, ela é PCD, e ela me relatou algumas situações de grande sofrimento que ela passou, porque ela tem uma deficiência auditiva, né? E ela já passou por situações em que ela não conseguia entender instruções que eram passadas, né? Então, como é que a gente contrata uma pessoa preta, PCD, e no dia a dia, se ela não ouvir, se ela não ler, o que a gente faz? Demite a pessoa no dia seguinte porque ela não ouviu, porque ela não conseguiu ler? Então, a interseccionalidade, para mim, é algo fundamental, né? Quando eu tenho discussões aqui no Gympass a respeito disso, eu digo, gente, vamos sair do comum, tá? Vamos chamar aqui para falar uma pessoa preta e trans, vamos pensar fora da caixa. Vamos pensar numa pessoa, né? Vamos pensar numa PCD. E acho que o terceiro pilar, Renato, é a inclusão, sabe? Que toca um pouco com a questão da interseccionalidade, mas acho que é mais. Então, quando a pessoa entra, ela é selecionada para a vaga, a pessoa precisa se sentir acolhida, a pessoa precisa se sentir incluída e a organização precisa incluir, precisa acolher. Porque a gente ainda ouve falar, né, nos corredores, que é mimimi, ai, mas tá vendo aí, ó, a gente contrata uma pessoa gay, mas aí, tá vendo, olha o jeito que se comporta. Olha, a gente contratou uma pessoa, não sei como, mas olha o que falou, ó, mas olha o cabelo, mas olha a roupa, mas ó, tá vendo, chegou atrasado porque mora não sei onde, na periferia. Ó, tá vendo, a pessoa foi contratada, mas a pessoa ó, tem problemas psicológicos, não consegue entregar. Então, assim, a gente precisa urgente fazer uma transformação no sentido de inclusão. Não é só colocar a pessoa na empresa, mas é também usar mecanismos para incluir, e esses mecanismos são muito difíceis. Eu já conversei com algumas pessoas aí na linha de fazer um benchmarking e não é fácil, é muito difícil. Se a gente continuar nessa, a gente tem mais, eu não diria mais probabilidade, a gente tem uma chance razoável de errar e causar muito sofrimento, sendo que a gente pode abreviar isso, né? Então, olhar para a inclusão com mais cuidado. Não é só ir botando as pessoas para dentro de casa. Obviamente que isso é super importante, isso é urgente, não é importante, é urgentíssimo, mas contrata e crie programas para incluir. Se hoje entrar num time, né, deixa aqui um raciocínio, num time de qualquer um de nós, uma mulher preta, cega, vamos pensar, a gente precisa incluir, né? Outro dia eu estava até conversando com uma pessoa, não me lembro quem, que a pessoa estava me contando que um profissional trans estava na fase de transição. Eu acho que era uma pessoa que era uma mulher trans e queria usar o banheiro feminino, na fase de transição. Como é que a gente faz? E diz que as pessoas no ambiente de trabalho estavam revoltadas porque estava nessa transição e estavam usando o banheiro feminino. Entendeu? Então a gente precisa pensar nessas coisas urgente. E é isso, você trouxe com brilhantismo, Simone. Não só que a gente tem que olhar para todas as diversidades. E não só diversidade, porque às vezes as pessoas falam muito em diversidade, mas tem a inclusão. Porque uma coisa é você ser diverso, é o que você falou da espuma, né? Ah, não, a gente é diverso aqui, coloca as pessoas para dentro, legal. Mas cuidam das pessoas, incluem as pessoas ou tem essas conversas de corredor, né? Porque eu já ouvi aqui
O cliente falando, olha, eu preciso contratar uma mulher para a sociedade. Por quê? Porque senão eu não consigo participar do bid. Não é um propósito, né? Tá querendo entrar numa concorrência. Mas se for pelo propósito, acho que se você for pela forma correta, vai ser bom para todo mundo, vai ser bom para a sociedade, bom para a pessoa, bom para o escritório. É diversidade de pensamento, as pessoas têm vivências diferentes, só tem coisa boa, né? A gente entrevistou o Paulo Focaccia no episódio, 2 episódios para trás, e ele falou, a diversidade ela é boa porque ela traz realmente diversidade de pensamento, até problemas diversos ela traz, então é bom, né? Então obrigado por dividir conosco, e eu espero que a gente possa caminhar. Eu acho que a gente está baby step ainda, tem muita coisa para fazer, mas precisa realmente começar e acelerar. Então obrigado por dividir conosco, Simone. E você falou da tua carreira, né? De um currículo irretocável, de fato né? E você está numa posição muito bacana numa empresa super legal. Mas até onde você quer chegar? Boa pergunta, viu, Renato? Faz um tempinho que eu já não estou pensando nisso, e para mim é um bom sinal que eu estou muito feliz aqui. Estou muito realizada, sabe? Com as coisas que eu tenho feito aqui, com aquilo que eu estou construindo aqui. E eu acho que eu quero continuar nessa linha mesmo, aqui no Gympass, ajudando a empresa com esse propósito lindo que ela tem de fazer o bem-estar universal. Como eu falei, eu trabalhei muitos anos na indústria química e eu tenho um respeito enorme pela indústria química. A química é fundamental para a nossa vida, mas é muito bonito fazer o bem-estar universal, é muito bonito, sabe, cuidar das pessoas. Eu também tenho um propósito aqui também, como eu falei, no começo da minha carreira, a questão de diversidade e inclusão não era algo tão óbvio. Eu achava que eu, em si, estando num espaço de poder, já era o suficiente. Hoje eu vejo que não. Então, eu quero cada vez mais estar envolvida, assim, profundamente envolvida com as questões de diversidade e inclusão, da maneira, assim, máxima que eu puder. A gente sabe que o tempo é escasso, mas, assim, eu faço questão de encaixar na minha agenda sempre que é necessário, e é necessário sempre, né, todos os dias. E eu penso também, Renato, eu gosto muito de estudar, né? Quando você me falou o que me moveu a fazer o LLM nos Estados Unidos, eu estava pensando em outras alternativas de estudo, e isso é uma coisa que está sempre na minha cabeça também, né? Então, qual vai ser o meu próximo desafio aí em termos acadêmicos, né? Eu não sei ainda, eu tenho planejado isso já há uns anos, que eu tenho trabalhado nisso, que eu tenho pensado, que eu tenho estudado, que eu tenho pensado, que eu tenho... Mais recentemente, eu escrevi um artigo no livro Departamento 4.0 e Legal Operations, muito legal, né? Até divulguei lá nas minhas redes sociais. E para mim foi um prazer, assim, porque a repercussão foi tão boa, né? Foi também um artigo para falar sobre inclusão, diversidade e inclusão, o que os departamentos jurídicos podem fazer nessa pauta. E eu adoro escrever, adoro estudar. A repercussão foi muito boa. Enfim, eu acho que é uma coisa que eu preciso vencer, assim, as demandas do dia a dia e me debruçar mais sobre isso. Eu acho que é isso que eu vejo aí para minha carreira, assim, no futuro, né? No médio prazo. Eu não gosto de planejar muito, não. E, assim, um sonho que eu tenho é um dia fazer uma faculdade de cinema. Eu adoro cinema. Que legal! Sei lá, com 50 anos, 50 e poucos, quem sabe, assim, né? Eu tenho esse sonho, mas é um sonho, é algo quase que platônico, mas assim, eu adoro cinema. Por quê? Né? 50 anos você ainda vai estar na metade da vida, então tem tempo, você chega lá, mas muito legal. Às vezes a gente não precisa planejar as coisas, né? A gente pode pensar, sonhar e realizar. E você falou um pouco de departamento jurídico, você já está há bastante tempo já no mercado corporativo e hoje você está numa empresa de tecnologia. Em relação ao departamento jurídico em si, eu sei que você está há 2 anos aí, mas assim, o que você tem visto em relação à tecnologia, né, na Gympass, em relação ao departamento de jurídico da Gympass e outras, né? E o que você destacaria de grande mudança nos últimos anos? Até onde a gente pode chegar dentro desses departamentos jurídicos? Com certeza. E assim, o que funciona para o Gympass pode funcionar de forma diferente para outras empresas, mas eu acho que independentemente do segmento, eu acho que usar a tecnologia, as diferentes formas de tecnologia para buscar eficiência, né? Então, uma coisa que para mim é muito importante, que eu falo muito para o meu time, já falava na Lanxess também, é que eu acho que, por exemplo, as formas que a gente faz controles, as formas como a gente faz os contratos, as formas como a gente dá os pareceres internos, né? Eu acho que precisa sair um pouco desse negócio de planilha, né? Planilha, coisa manual, planilha, e-mail. Eu falo, gente, se a gente está fazendo coisa por planilha ou por e-mail, a gente está errando. A gente precisa buscar formas de manter o conhecimento na empresa, e a tecnologia é fundamental para isso, né? Então, se
Se uma área da empresa me faz uma pergunta, eu respondo por e-mail, a chance disso se perder e da decisão que a gente tomar a partir desse parecer que a gente der se perder é muito grande, então isso está muito errado. Então eu acho que a tecnologia é algo assim fundamental para organizar melhor os seus principais processos, para você desenhar da melhor maneira a estratégia da empresa, para você buscar eficiência e rapidez. Então, aqui no Gympass, a gente sempre está procurando usar a tecnologia nesse sentido. A gente precisa fazer... A nossa parte contratual é muito forte, é muito importante, né? Os contratos que nós fechamos com os nossos clientes. Então, a gente busca eficiência nessa parte, por meio da tecnologia, por meio de sistemas e, além de tudo, por meio de dados. Então, é super importante você implementar o sistema, mas ser capaz de, ao implementar esse sistema, obter os dados, né? Então, como é que você sabe que você está indo para o caminho certo e para o caminho da eficiência? Como é que você sabe que o recurso que você dedicou para desempenhar aquela tarefa está desempenhando da forma mais eficiente, da forma mais estratégica e de modo a ser o tal do business partner que a gente sempre fala, né? Como é que a gente sabe se a gente é business partner se a gente não está obtendo dados? E se a gente precisa obter os dados e compartilhar com o cliente, porque é o cliente que tem que achar a gente business partner, não é a gente, né? A gente tem que ir para o cliente e perguntar, olha, eu estou fazendo aqui aquilo que você gostaria que eu fizesse, e esses aqui são os dados. Essa forma que a gente está fazendo é o caminho que você está querendo, porque às vezes o cliente está querendo uma outra coisa, né? Então, assim, eu realmente acho que a tecnologia é algo assim, fundamental. Aqui eu procuro, enfim, pegar bastante nessa parte, embora eu tenha aqui nosso departamento de Legal Operations, que era algo que eu confesso que eu nem sabia que existia. Eu vim para o Gympass e aprendi, né, essa questão de Legal Operations. Então, o time de Legal Operations aqui do Gympass é um time incrível, né, que, enfim, que trabalha assim incansavelmente para ajudar a gente a buscar essa eficiência e ser realmente um business partner. Excelentes pontos. Eu sempre falo que a tecnologia ela é colaborativa, ela vem para ajudar, não vem para roubar lugar de ninguém, né? E é isso, as decisões elas são pautadas em dados. Se a gente não tem dados, como é que a gente vai decidir? Ainda mais como você bem colocou, numa empresa que é super rápida e que precisa da tomada de decisão na hora, né? Então, excelente ponto. Simone, a gente está chegando no final do nosso bate-papo. E para fechar esse bate-papo sensacional, eu queria que você trouxesse a cerejinha do bolo. Que conselho ou quais conselhos você traria para os nossos ouvintes? Olha, eu queria muito agradecer, para mim foi um prazer. Eu nem percebi a hora passar. E eu acho, Renato, se você me permitir, é algo que eu tenho falado bastante assim, em outros lugares que têm me convidado para falar. E eu gostaria um pouco de falar mais realmente para as pessoas pretas. O fato de eu estar falando mais para as pessoas pretas não quer dizer que eu não esteja falando para as pessoas brancas. Eu acho que as pessoas brancas também precisam ouvir. Mas eu gostaria de tocar o coração das pessoas pretas, com isso que eu vou dizer aqui. Mas eu acho que confie em você. Eu acho que seria esse o conselho. Se prepare da melhor forma como você puder, porque se você está preparado ou preparada, a oportunidade vai aparecer. E aí eu volto à questão do mito do inglês. Quando as pessoas falam, mas as pessoas pretas não falam inglês. Mas tem muitas pessoas brancas que também não falam e também chegam onde a gente quer chegar. E no meu caso, eu sempre falei inglês fluente e sempre fui equiparada muitas vezes a pessoas que não estavam no mesmo nível que eu. Então não é essa a questão. Acredite em você, persista, insista, esteja preparado, preparada. Destaque as suas características boas em processos seletivos ou até quando você já estiver na sua cadeira na empresa. Procure fazer o seu marketing pessoal, sim. Quem não é visto não é lembrado. E marketing pessoal não é nada de errado, não é nada ruim. Invista no seu networking orgânico, de uma forma orgânica. Construa a sua rede de relacionamentos forte e de forma orgânica, né? Não vai procurar uma pessoa só quando você está precisando dela, mas faça isso de uma forma orgânica. E, como eu comecei essa fala, acredite em você. Acredite que você vai conseguir. Existem muitas dificuldades. O mercado ainda é muito resistente em algumas situações, mas acredite em você. Invista em você, confie, destaque as suas características, invista no seu marketing pessoal e aí, com certeza, você vai avançar na sua carreira.
E eu falo isso para todos de uma maneira geral, em especial para as pessoas pretas, mas para as pessoas brancas também verem as pessoas pretas com um pouquinho mais de empatia, né? Para que possam entender um pouco mais que nós temos sim qualidades, e como você mesmo falou, né, Renato? A diversidade é super importante porque até os problemas vão ser diferentes, né? As soluções vão ser os problemas também, então eu acho que as organizações só têm realmente a ganhar. É isso, obrigado por dividir conosco esse importante conselho. E mais do que isso, dividir a tua trajetória, as tuas batalhas, as suas vitórias, porque o seu currículo é um currículo vitorioso, você é vitoriosa. Eu sei que você teve aí, como é natural, né, a síndrome do impostor, o que será que eu estou fazendo aqui? Mas olha, você tem uma trajetória muito bacana, então eu estou super feliz de te receber aqui no Direito de Resposta, parabéns. E olha, o céu é o limite, sua carreira ainda vai muito mais longe do que você está, e olha que você já foi, que você está longe, mas vai muito mais, então esse é o meu desejo. E muito obrigado, foi um prazer te receber aqui no Direito de Resposta, obrigado pela generosidade, pelos ensinamentos, pelas histórias, foi um enorme prazer. Muito obrigada, Renato. Obrigada, um sucesso para você e para toda a sua audiência. Fim de papo. Se você gostou, recomenda para os seus amigos. Se não, fala comigo que eu quero te ouvir. Até a próxima. Uma produção, voz e conteúdo.